José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a Hoje, rezamos pelo nono e último dia de nossa novena especial dos idosos. Amados e amadas de Deus, no nono dia do nosso ciclo novenário, aliás, até a gente lembra em italiano, né? A nona, o nono, que em algumas partes da Itália ainda é muito usada essa expressão, e aqui no Brasil também, e homenageando de modo muito especial São Joaquim e Santana, né, que a gente celebra amanhã. A gente quer nesse nono dia lembrar também o apóstolo São Tiago Maior, aquele cujas suas relíquias repousam lá em Compostela, em Santiago de Compostela, na Espanha, e que foi o primeiro dos apóstolos martirizados lá em Jerusalém por Herodes, e depois o seu corpo foi levado até o lugar que ele evangelizou, né? A Península Ibérica, a Espanha. De modo muito especial, nós sabemos de todo o martírio, de todo o testemunho que é feito muitas vezes de uma vida de fato experimentada no Senhor. É uma vida também de sofrimentos, não só de um joelho, né, marcado muitas vezes, aquadradado pela autoridade da nossa oração, quanto também um coração que se entrega e que renuncia muitas coisas. A gente também valoriza essa renúncia que cada um e que cada uma de fato empenha nessa experiência de amor e de cada dia. E a gente espera, de fato, que você, amado filho e filha de São José, ou você que ainda não faz parte dessa família, seja homenageado de modo muito profundo, com uma bênção especial para a tua saúde, você que está na melhor idade. É por isso que a gente fez esse ciclo novenário e amanhã coroa com a vida dos nossos queridos São Joaquim e Santana, a voz de Jesus, e que representam, inclusive, no domingo, né, o Dia Internacional dos Avós e dos Idosos, como a gente aprendeu a celebrar com o saudoso Papa Francisco. Trem bom é rezar, isso que a gente vai fazer nesse nono dia, rezando por você da melhor idade.
Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos. Carta a Tito, capítulo 2, versículos 2 e 3. A palavra de Deus entende que a idade nos dá sobriedade e, portanto, clama a quem tem essa experiência da idade de sermos sóbrios, ou seja, bons conselheiros e tudo mais. Mas eu queria trazer um pouco presente essa realidade, especialmente da palavra de Deus. Veja, no tempo de Jesus, ninguém vivia muito mais que 40 anos. Por exemplo, a invenção da penicilina, que é o primeiro e mais importante antibiótico, a benzetacil, como a gente conhece, foi inventada praticamente nos últimos 100 anos. Imagina quantos de nós não poderia ter falecido, quantos dos nossos bisavós faleceram, tataravós, justamente porque às vezes entravam em sepse, ou seja, uma infecção generalizada por um problema na garganta ou por um machucado, tantas e tantas outras coisas. Quando nós falamos então de idade avançada, nós estamos falando, na verdade, de maturidade. Porque ninguém era de idade avançada, tendo 40 e poucos anos, mas eram respeitados, não só pela oxidação corpórea que acontece através dos cabelos brancos, e os meus já estão chegando também, mas justamente por essa experiência, inclusive que dá a nós padres este nome, presbítero, que vem do grego ancião, e é traduzido de inúmeras formas, até tendo algumas igrejas cristãs que, não sendo católicas, mas que tratam os seus presbíteros como justamente anciãos. Esse ancianato, de fato, não é só a melhor idade, curtir a aposentadoria, mas é dizer que, depois de uma certa idade, nós temos que ser aqueles que são exemplos para os mais novos. Eu sei, por exemplo, que muitos pais, hoje cada vez mais, sendo pais mais velhos, gostariam de acompanhar seus filhos, que têm 20, um pai e uma mãe tendo 60, por exemplo, o que se torna um tanto quanto mais difícil.
E é por isso que a gente tem assistido ainda mais um choque, de fato, de gerações. Justamente porque a paternidade está cada vez mais longa, não é? Ou seja, mais alongada a paternidade e a maternidade cada vez mais alongada, impedindo, como o próprio Papa Francisco fala, essa interação entre gerações, ou esse elo intergeracional, se não me engano é assim que ele diz. Por que é tão necessário nós aprendermos sobre os maduros e sobre a maturidade, tendo bons exemplos? Porque essa obrigação é de quem aprende com o olhar. Não adianta, por exemplo, você dizer para uma criança, e você que goza da maturidade e também pode gozar da idade, sabe que, não é, ao vivenciar lá um momento de correção com o seu netinho, se você tem o hábito de fazer aquele mesmo erro, ele vai jogar na sua cara. Embora, é claro, falo também aos pais que, de fato, os avós são açucarados. Eles não deseducam, a não ser que estejam o tempo todo. Se a mãe e o pai, de fato, têm uma referência na educação dos seus filhos, os avós, relaxando um pouco essa educação porque educaram os pais, não comprometem a educação. Agora, se os avós são as únicas referências na educação dos seus netinhos, dos seus bisnetinhos, aí sim eles têm que tomar mais cuidado. Padre, mas por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a grande mensagem deste dia do nosso ciclo novenário é elucidar, é trazer presente no coração de cada um de nós a importância das relações entre as gerações, do respeito, da oração e, sobretudo, da esperança para você que na melhor idade tem e continua com o compromisso de tornar a humanidade melhor, através do seu exemplo, das suas falas bem pontuadas, caridosas, não muitas vezes da chatice que a gente enfrenta até mesmo consigo mesmo, quando vê tudo diferente e parece que não pode ajudar em nada. Sim, as atitudes, elas testemunham a favor da eternidade, dos valores que são eternos. E isso é muito importante para cada um de nós. Lá como avô que não cria, sim, a gente permita que seja mais açucarado, mas sempre lembrando que quem é o responsável pela educação, de fato, são pai e mãe. Mas quando um filho tem um pai e uma mãe que educam, não existe avô açucarado que deseduca. Tá bom? Então a gente vai conversar mais sobre isso, certamente, em outros momentos. E eu paro aqui porque é dia de oração, especialmente por você. Confia, porque o Senhor confia em ti. Celebra, porque o Senhor celebra contigo. E vive, porque o Senhor te dá vida eterna. Esperança para você que está na melhor idade e pode muito ensinar para cada um de nós. Bora rezar com São José. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte
a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Hoje rezamos por nossos idosos, nesta novena especial. Pais, avós, parentes, amigos ou conhecidos que brindam a vida com longos anos. Nós queremos oferecer toda a nossa existência e nos consagrar a São José em favor dos nossos amados e amadas que se encontram na terceira idade, nas suas alegrias e também angústias, aflições e enfermidades. Por isso eu te convido a rezar junto comigo. Glorioso São José, olhe para nós, de joelhos na presença do Santíssimo Sacramento e também de vós, com o coração cheio de alegria, porque nos consideras, se bem que indignos, no número dos teus devotos. Desejamos hoje, de modo especial, mostrar-te a gratidão que transborda das nossas almas pelos favores e graças que continuamente recebemos de tua poderosa intercessão. Muito obrigado, amado São José, pelos imensos benefícios que já alcançaste e constantemente continuas a alcançar-nos. Muito obrigado por todos os bens recebidos e pela alegria deste dia feliz, mesmo diante das dificuldades. Hoje, junto com inúmeros irmãos e irmãs que vivem uma vida longa nos anos, desejo ser consagrado a Ti de modo particular. Cuida, ó glorioso Patriarca, de todas as nossas necessidades, enquanto olhai com olhar benigno para aqueles que estão próximos, nos ajudando nesse período da vida, e também dos que amamos e estão distantes. Tudo, absolutamente tudo, nós confiamos a Ti. Animados por tantas atenções recebidas ao longo de nossas vidas, nós ousamos, com extrema confiança, rezar a Ti, para que transforme os nossos corações em vulcões ardentes de verdadeiro amor. Animados para este tempo de limitações que a vida nos dá, queremos este coração inflamado pelo fogo do coração divino de Jesus. Faça-nos arder em ânimo e saúde para contagiar tudo o que dele se aproxime com esta mesma chama de amor. Ó bondoso Paizinho no céu, obtém-nos a graça imensa de viver e morrer do amor. Dai-nos a pureza, a humildade de coração, a pureza da mente e do corpo. Enfim, Tu que conheces melhor que nós as nossas necessidades e as nossas responsabilidades, acolhei-as sobre o Teu patrocínio e cuidado. Aumenta o nosso amor e a nossa devoção à Santíssima Virgem e conduze-nos por meio dela a Jesus, porque assim avançaremos seguros pelo caminho que nos levará à felicidade eterna.
Amém. E agora, diante deste copo com água que queremos abençoar nestes dias de novena especial, pedimos, Senhor Deus, de misericórdia e todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem para sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Ao celebrarmos hoje o primeiro dos apóstolos mártires, São Tiago Maior, cujas relíquias se encontram em Compostela, né? São Tiago de Compostela, ali na Espanha, é uma região, né, Galícia, como é chamado lá, que aliás usam ainda um português arcaico, né? Um espanhol lá, é claro, mas a origem da nossa língua vem dali também, então é muito importante esse lugar para cada um de nós. E a gente falando do primeiro mártir, né, quanto que os nossos avós, eles são testemunhas, ou seja, martírio quer dizer testemunha, mas são testemunhas nas dificuldades, né? Visto que a vida hoje para nós é bem mais confortável do que foi para eles. Eu conheço avós ainda, gente aí com entre 60 e 70 anos que não tinham água encanada em casa em um certo momento da vida, né? Outros ainda persistem muitas vezes em continuar lá na roça, como pequenos produtores. E isso é muito lindo porque mostra a nossa vocação e tendo, sei lá, o mesmo sitiante, um neto doutor, vamos dizer assim, não é que existe mais dignidade no doutorado, muito pelo contrário, existe uma árvore frondosa, nutrida nesse testemunho, nesse martírio do dia a dia, que fez construir as nossas famílias, que nos deu como herança a fé. É tudo isso que a gente vive aqui, é tudo isso, e por isso todos os dias eu também faço esse apelo. Ajude com que a nossa novena continue no ar e possa crescer ainda mais. Ligue para a gente, 0800 54 55 900. São José nos traz os valores da vida cristã. E por isso todos os dias nós estamos aqui. Hoje nós encerramos um ciclo novenário e amanhã nós vamos ter um dia especial, valorizando os avós de Jesus e, portanto, todos os idosos e idosas, com muito carinho, com muito amor, com muita sabedoria, que não é a do Padre, mas é de Deus, fundamentado na palavra e na tradição da Igreja. Nós recebemos esse homem que recebe a devoção da Igreja depois de Maria. Então, falamos da sua importância. Nos ajude nessa missão. 0800 54 55 900. Eu faço esse apelo. 0800 54 55 900 ou através do nosso WhatsApp 11 9 1300 9065. Na quarta-feira, lá na Vila Pirajussara, né, na Igreja de São José Operário, junto com o Padre Francisco, inúmeras pessoas já deram testemunho, falaram: que maravilha, Padre, o senhor está falando dos nossos valores, o senhor está falando da nossa história, né? O senhor está falando das nossas dificuldades. É para isso que nós estamos todos os dias aqui, para sermos também formadores das novas gerações, mas para isso, como diz o Papa Francisco, a gente precisa unificar, criar os elos. É só assim que a humanidade evolui. Com um elo com o passado, constrói
de fato, a realidade que é o presente e o futuro. Então, nossa gratidão a todos que nos acompanharam. Amanhã tem um dia especial da nossa novena e é claro que eu vou te esperar amanhã, né? Com números horários, né? 1h40 da manhã, 12h30, 5 da tarde e também às 9 da noite. Que o Senhor, então, vos abençoe e vos guarde profundamente, nos dê a paz necessária, o ânimo necessário, especialmente aos nossos avós e idosos, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E viva São Joaquim e a Senhora Santana! Ninguém possa jamais